Olá, estamos começando o nosso podcast Na Sacada. Mas antes, eu gostaria de convidar você para seguir todas as nossas redes no YouTube, Instagram e agora Spotify também. Não esqueça de compartilhar e deixar seus comentários. E hoje nós temos um convidado muito especial. Aliás, esse bate-papo me interessa muito, eu tenho certeza que vai interessar a você também, que é o Dr. Luiz Ricardo Nunes Teixeira. Ele é natural de Campina Verde, Minas Gerais, 42 anos, médico, especialista em nutrologia, solteiro, pai do Lucas Barros, de 12 anos, ama ir à praia e tem extrema admiração por todas as pessoas bem-sucedidas que venceram na vida de forma honesta. Católico e odeia pessoas falsas. É isso mesmo, doutor? Muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com você, tá? Vamos bater um papo aí bem legal aí. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua especialidade. Me fala um pouquinho sobre você. Tá. Eu já tenho 16 anos aí de formado, né? Fiz medicina, depois me especializei em nutrologia. Atendo em São Paulo, atendo aqui em Alphaville também. E o meu grande foco é justamente ajudar as pessoas a emagrecerem, né? Eu falo que o meu público é obesidade. Sim. Né? É ajudar as pessoas a lutarem contra essa doença que cada vez aumenta mais, tem vários desafios, várias objeções, é uma coisa complicada ali de se lidar, Sim. Mas no dia a dia ali a gente tem conseguido ajudar os pacientes, as pessoas, né? Também no meu canal, no meu Instagram, também estou sempre ali falando sobre esse tema, ajudando as pessoas ali com dicas diárias ali também para vencer a obesidade. Eu falo que quando você quer muito, quando você tem ali um acompanhamento correto, quando você deseja mudar, você consegue. Nós vamos falar bastante sobre isso. E hoje, assim, o seu público é maior de mulheres 40 mais. Isso. Né? Eu tenho um foco ali no consultório, tanto na minha rede social, tanto no consultório, de um público ali acima dos 35, 40, em torno ali até 60. Tem pessoas mais, tem pessoas menos, mas realmente a grande parte são mulheres, né? Eu falo assim, tem um grande número de mulheres, 40 a mais, que sofrem ali com sintomas de transição menopausal, de menopausa, aquela queixa comum de, doutor, antes eu emagreci, hoje eu não emagreço mais, o que eu faço? E já querendo saber disso, né? Por que a perda pós 40 anos para as mulheres é tão desafiadora? É desafiadora pelo seguinte: a fisiologia normal da mulher, ela tende a fazer ela engordar. Ela tende a perder massa muscular com o tempo, isso se acentua ali após os 40 anos. Você não necessariamente vai ter menopausa aos 40, mas a gente fala que a partir dos 40 as suas taxas hormonais elas já começam a cair, vai ter um declínio. E isso faz com que as alterações no seu organismo comecem a acontecer. Então, você tem uma tendência a acumular muito mais gordura e perder massa muscular. Então, naturalmente, isso acontece. E por que fica desafiador? Porque você está lutando contra uma coisa que o seu corpo fisiologicamente está fazendo. Então, tudo que você utiliza, se fosse para emagrecer ali por 20, 25 anos, não vai funcionar quando você tem 40 anos. Por quê? Porque você vai ter que ter muito mais intensidade, você vai ter que entender algumas coisas que estão acontecendo no seu organismo e tratar isso, organizar isso para conseguir ter resultado. Então, às vezes, uma alimentação que ela segue ali uma vida inteira já não funciona mais a partir dos 40. Não funciona e às vezes eu falo isso na consulta, eu explico isso e às vezes a pessoa assusta. Eu falo que às vezes para você emagrecer ali depois dos 40 anos você vai ter que comer mais e não comer menos, igual todo mundo acha. O que a gente acabou de conversar aqui pouquinho antes, né? Aquelas dietas loucas, os sucos milagrosos. Não funciona, não vai funcionar, vai dar tudo errado. Então você vai ter que comer mais. E às vezes essas são as objeções, que às vezes você fala isso para o paciente, explica isso para a mulher ali na consulta que ela vai ter que comer mais. E às vezes na primeira ela sai desconfiada, na segunda consulta ela ainda está desconfiada, na terceira consulta ela está desconfiada, mas ela vai vendo que depois, quando ela acredita na ideia, que aquilo funciona, ela tem um resultado. Mas aí isso também pode se tornar um desafio no dia a dia, na correria, o comer mais. Você vai ter que se organizar melhor também, em estar levando um alimento, não é isso? Está se organizando em relação a isso. Isso mesmo. Por que as pessoas engordam? Isso tem
total certeza, assim, que eu ouço isso todo dia, as pessoas engordam. O principal fator que as pessoas engordam é a desorganização. Sua vida desorganiza, a primeira coisa que vai sentir é o seu corpo. Por exemplo, se você está com a rotina do trabalho exagerada, se você está com a rotina na sua casa exagerada, filho pequeno, muito trabalho, falta de tempo, o que acontece? Você não organiza suas refeições. A primeira lição, então, é organizar. Você vai comer o que tem na frente. Primeiro desafio, então. Você vai acordar atrasado, não vai tomar café da manhã, muitas vezes não vai ter o almoço, vai pular várias refeições e às vezes na hora que der a fome, você vai comer o que você vê na frente. O que vem na frente, geralmente, não é nada saudável. Vai comer uma besteira, uma coisa calórica, sem valor nutritivo nenhum. Isso vai virando uma bola de neve, cada vez mais, na hora que você vê, tem 20 quilos a mais na balança. Sim. Então, a desorganização da rotina, ela é um dos fatores principais que as pessoas ganham peso. E a dieta é simples? Eu já fui nutricionista várias vezes e eu não conseguia manter uma dieta. Né? Hoje você consegue passar algo no dia a dia, sem muita complicação, para estar fazendo essa dieta? Muito simples, né? Tanto é que a nutricionista que trabalha comigo, todas as nutricionistas que trabalharam comigo, toda vez que ela foi entrar ali no consultório para trabalhar comigo, ela sempre tinha que ter essa ideia. O simples funciona. Porque o principal objetivo que você tem na dieta, assim, qual que é a melhor dieta? Não existe, é aquela que o paciente consegue fazer. E principalmente se estiver na rua, encontrar opções, né? Justamente, a adesão à dieta é o principal fator. Aí, aos poucos, você vai corrigindo algumas coisas ali que o paciente, né, algum paladar infantil, alguma troca mais inteligente, vai organizando isso. E eu sempre falo para o paciente assim, o paciente fala, mas isso é às vezes uma crença de muitas pessoas. Fazer dieta sai caro. Aí eu falo assim, pega quanto você gasta de iFood aí no mês, vê quanto que você gasta no iFood e vamos fazer um plano alimentar aqui saudável para ver quanto você vai gastar. Saudável não estou falando para inventar não, tá? Coisa básica. Arroz, feijão, uma carne, uma salada, ovos, pão, essas coisas. Porque é isso aí que funciona. Inclusive o pão é um mito, então. Muitas pessoas falam que a primeira coisa que faz é cortar o pão. E as pessoas falam assim, comecei a dieta, cortei o pão, não tem arroz mais no meu prato, tá, mas... E aí, e o resto? O resto, nosso corpo precisa de carboidrato. O problema não é o pão, o problema é quantos pães você come no dia e quanto que você tem de gasto energético para aquilo. Você tem que entender esse contexto. O carboidrato é essencial para a vida. A gordura engorda do mesmo jeito, tanto é que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Aí a pessoa fala assim, vou fazer cetogênica, que é um tipo de dieta que só tem gordura, para emagrecer. Tá, mas se você não fizer o controle calórico, você vai engordar até mais às vezes. Agora, doutor, no caso de mulheres, né, as mudanças hormonais na menopausa ou na pré-menopausa, isso influencia no peso? Influencia muito. A gente sempre fala que desde que a mulher não tenha contraindicação à reposição hormonal, ela deve ser estimulada a ser feita. Porque existe um conceito que às vezes, repor hormônio ali na menopausa é só para melhorar sintoma de calor. Não, o calor, as ondas de calor, que são bem características de mulher na menopausa, é a ponta do iceberg só dos problemas. Tá? Por quê? O que o estradiol, que é o estrogênio, que é o principal hormônio feminino, faz? Ele regula o metabolismo, ele regula a questão do paladar e ele regula a distribuição de gordura no corpo da mulher. Então, se você está com o estradiol baixo, você vai ter essa redistribuição de gordura de uma forma errada. A gordura deixa de estar ali nos quadris, deixa de estar ali na coxa, que é normal, na parte subcutânea, e passa a ficar dentro da barriga. Não tem aquela imagem da mulher pós-menopausa, perna fina e barriga aumentada? Sim. É muito comum você ouvir essa queixa, doutor, minha barriga está aumentando muito, estou inchada. Por quê? Porque essa gordura começa a redistribuir. E essa gordura que vai para dentro da barriga é uma gordura que faz o quê? Gera um risco muito maior de diabetes e um risco muito maior de doenças cardíacas. Por isso que a mulher, depois da menopausa, infarta mais ou igual ao homem. Por essa questão. E essa gordura na barriga, essa resistência à insulina que a gente fala, faz com que você gere um ciclo muito maior de ganho de peso. Era até a minha próxima pergunta, né? Se a resistência à insulina ela pode dificultar a perda de peso. Muito. Então você vai gerando essa resistência à insulina. A insulina não funcionando bem, ela é um hormônio que deposita gordura no corpo. Então ela vai aumentando, vai gerando um ciclo e ela atrapalha ganho de massa muscular. Essa resistência vai inflamando mais o organismo, vai gerando um efeito de cascata ali que só vai piorando. Então quando você faz o hormônio, você vai emagrecer. Da mesma forma que o hormônio não emagrece, ele não engorda.
Só que ele é necessário para tudo funcionar bem. Engraçado, eu já escutei muito que a reposição de hormônio engordava. Engorda se tiver tudo desalinhado. O hormônio ele pode emagrecer e pode engordar, depende de vários fatores, porque a reposição hormonal na menopausa, para tratar todos esses sintomas, é apenas uma etapa do tratamento. Se você não cuidar do músculo, se você não cuidar da quantidade de gordura, se você não melhorar seu metabolismo, se você não fizer exercício, não melhorar a alimentação, você vai fazer reposição hormonal, você pode até piorar. Por isso que o nutrólogo trata a menopausa. E por isso que eu achei tão interessante na sua clínica a sua especialidade mais a nutricionista. Por isso que é importante não ir só no nutricionista, mas também procurar um nutrólogo. É muito mais completo, né? Justamente, porque esse multidisciplinar, eu sempre acreditei no tratamento multidisciplinar. Eu falo que o paciente entra na minha clínica, ele faz um exame que ele avalia toda a questão corporal, como que está. Não é só peso, é medir o que é esse peso. Ele entra na sua clínica, passa pela recepcionista. Isso, e aí faz um exame de bioimpedância, certo, faz depois, medidas corporais, faz fotos, porque são todos os parâmetros para a gente ver como que está a composição corporal. Certo. Peso é o menos importante. E no mesmo dia ele já tem esse protocolo. Tudo. Aí ele passa comigo, eu vou entender quais são as queixas e vou tratar possíveis situações ali que necessita de medicamento, de suplementações, ou coisas mais específicas, né? Aí eu vou elaborar de acordo com o que está o metabolismo do paciente. A gente tem aparelho lá que mede essa taxa metabólica de uma forma muito mais precisa. Vou entender o quanto que o paciente gasta, vou entender todas as dificuldades. Aí eu monto uma estratégia. Aí a nutricionista ela vai entrar para dentro daquilo que o paciente precisa, montar o cardápio. E que é algo muito, então, personalizado. Cada pessoa, a minha dieta não vai servir para uma amiga. Não, porque eu escuto muito, eu faço a dieta da minha amiga. A sua amiga tem a sua amiga, como que é o corpo da sua amiga? Sua amiga, né, qual que é o percentual de gordura da sua amiga? Qual que é? Eu confesso que eu já pedi dieta da amiga, estava funcionando, então, né? Mas a dieta de internet hoje é um problema, porque todo mundo vai lá e copia, sai fazendo, acha que resolve. É a ideia da coisa fácil, né? Eu quero uma coisa rápida. Eu recebo muita mensagem lá no WhatsApp da clínica, por exemplo, doutor, eu quero perder 10 quilos no mês. Cara, ele não vai perder 10 quilos no mês. É um ou outro que perde, isso não é nem saudável. Você tem que fazer o passo a passo. Na primeira consulta eu já explico para o paciente o que é o passo a passo. Eu falo, não vai ser rápido. Lógico, depende muito do quanto você está dedicado, do quanto você quer muito. Porque quanto mais você motiva, mais você faz as coisas certas, principalmente acelerando a atividade física, você acelera o seu resultado. Chega uma hora que não é só tirar comida, é acelerar a atividade física. Não porque pode, comida existe então, um limite. ter preguiça de ir para academia, não tem jeito. Se tiver preguiça para academia... Não gosto de academia, vai ter que aprender a gostar. Não, vai ter que aprender a gostar e vai ter que ser uma coisa quase que diária na sua vida. Senão, não tem como. A fisiologia é isso, o corpo precisa de exercício e quanto mais, melhor. Então, assim, a semana não tem 5 dias úteis ali, usa esses 5 dias para você também encaixar a atividade física. Você descansa no final de semana. Ou faz uma coisa mais leve, mas tenha esse hábito de fazer exercício. Isso muda. E ajuda bastante, né? Muito. Agora, o cortisol, doutor, que é o hormônio do estresse, né? Ele pode também estar impedindo esse emagrecimento? Sim. Vamos pensar aqui que é o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é um hormônio super importante no nosso corpo, só que quando ele está de forma exagerada, ele prejudica. Por quê? Por exemplo, se você vive num ambiente está sempre estressada, dorme pouco, vive pilhada ali no dia a dia, 1000 problemas, estressada e tal, adrenalina 1000, o cortisol está elevado. E o que o cortisol faz? O cortisol ele gera um ambiente totalmente catabólico. O que é isso? De perder músculo, de aumentar a gordura, de gerar resistência à insulina, de gerar inflamação. Então, esse cortisol ele faz o quê? Ele tem uma tendência a aumentar a gordura. Às vezes o paciente come muito pouco e não emagrece. E um dos motivos é porque o cortisol está alto. Isso é muito frequente em mulheres. A mulher vai lá, quer fazer dietas multifuncional, mãe, esposa, trabalha 1000 coisas ao mesmo tempo, tá lá em cima o estresse. Justamente. E assim, aí, por exemplo, às vezes a pessoa faz uma dieta muito baixa em carboidrato, uma dieta muito restrita, isso gera um estresse no seu organismo. Aí o cortisol sobe. Aí a pessoa está lá comendo super pouco, o cortisol sobe e essa pessoa ainda está depositando gordura no corpo. A gente começa a entender por que não emagrece. Principalmente na região do abdômen, justamente. Então, assim, tem que ter estratégia, não é essas coisas malucas, não funciona.
Igual o jejum intermitente, por exemplo. Jejum intermitente é bom? Eu ia perguntar disso também aqui. Né? Mas é para todo mulheres mundo? de 40 a mais funciona. Pode funcionar para várias pessoas. Pode funcionar? Pode. Mas você tem que avaliar como que é o perfil da pessoa. Porque um jejum intermitente para uma pessoa que talvez é muito estressada, ela pode até piorar. Porque se ela restringir demais a caloria na refeição, se ela restringir demais carboidrato e for uma pessoa mais estressada, às vezes você vai subir mais esse cortisol e você, ao invés de emagrecer, engordar. Porque o jejum, ele emagrece, não é pelo jejum que emagrece. É pela essa janela, talvez fica mais fácil ali, a janela alimentar, fica mais fácil você comer naquela janela, então às vezes você consegue controlar melhor a quantidade. Mas se não houver esse déficit calórico, esse controle calórico nessa janela, você não vai emagrecer, não tem diferença. Todos os trabalhos mostraram, compararam isso aí. Jejum intermitente não emagrece mais. É uma estratégia. Às vezes você mexer, usar um jejum, não usar, tal, ciclar uma dieta ali, ajuda a quebrar platôs. Falta de resultados, às vezes. Mudar, enganar o metabolismo. Mas não é melhor em nenhum momento. E através da alimentação, né, é possível controlar e equilibrar esses hormônios naturalmente também? Sim, com certeza. Você consegue, através de uma alimentação saudável, bem anti-inflamatória ali, bem livre de industrializados, processados, o mais natural possível, na quantidade correta, tudo, você equilibra. Tanto é que na menopausa, você tem que melhorar a alimentação da paciente. Porque você tem que melhorar essa inflamação que ela também tem ali. E como que você melhora? A alimentação é o primeiro passo. É subir o prédio, você vai subir o prédio, o alicerce do prédio ali é alimentação e exercício físico. É para tudo. E hoje, assim, qual que é o maior erro alimentar das pessoas? O que as pessoas erram muito No dia a dia? no dia a dia. Ali é achar que, assim, eu acho que o erro principal é a pessoa achar que restringir cada vez mais a alimentação é o que vai te dar resultado no emagrecimento. Eu acho que essa é a ideia. E principalmente culpar muito o carboidrato, porque isso é muito comum, a pessoa não vou comer mais carboidrato, começa a zerar o carboidrato. Tiro no pé total. E às vezes tem as pessoas que são muito carbofóbicas, que é difícil você convencer. Não acredita, você mostra a literatura, você explica, você fala, você desenha, você mostra bioquímica. E a pessoa acredita que o carboidrato é um problema. É difícil. Não, então, por isso que eu te falo que às vezes... Porque eu tá me falando tudo isso, eu acho que eu sou uma paciente difícil. Será que tem solução, meu Deus? Você tem que entender. Sempre eu falo para o paciente, hoje a informação ela é muito fácil. Né? Da mesma forma que a informação boa, a informação ruim. É que tem muita informação, mas cada informação não cabe especificamente para cada pessoa. Justamente, né? Mas assim, hoje você consegue ter muito acesso à informação. Então eu falo assim, pesquisa. Vai lá, dá um Google. Pesquisa, vê. Procura buscar as fontes para você entender isso aí. Porque aí você passa a ver que talvez você está errando. Porque o médico fala, às vezes a pessoa entende ali, quando se convence tem um resultado, vai dar certo, mas às vezes não vai ser na primeira consulta. Agora essa coisa do sono é muito importante, né? Se você não dorme, também é um problema. Não dormiu, ganha peso. Por quê? A noite é a parte reparadora do seu organismo. Eu até brinco, falo assim, o metrô de São Paulo, que é um movimentado absurdo, não para à noite para fazer reparo. Sim. O seu corpo também precisa parar para fazer reparo. Então, a noite está reparando. Quem não dorme, o que acontece? Os hormônios desregulam totalmente. Os hormônios da fome, da saciedade, cortisol, tudo. Então, você vai ter muito mais fome no outro dia. Basta você ficar um dia sem dormir para ver como que acontece no outro dia. E emagrecer pessoas que trabalham à noite, eu tenho vários pacientes médicos, sim, enfermeiros, pessoal que trabalha no noturno, é o maior desafio. Porque é verdade, né? Eles são invertidos nesse aspecto. Comissários também. Comissários, com certeza. Todo mundo que trabalha no noturno. Trabalhar à noite. E comissários ainda, que eu fui comissária há 10 anos, ainda tem a questão do fuso horário. Sim. A gente sai aqui à noite, chega à noite no país e às vezes a gente está todo mundo dormindo e a gente está comendo. É uma loucura. Eu brinco que não é à toa que existe adicional noturno, né? Sim. Adicional noturno é porque você está comprometendo a sua saúde. Claro, precisa. Tem que ter médico que trabalhar à noite, tem que ter enfermeiro que trabalhar à noite, tem que ter as pessoas que façam isso. Mas talvez tem que sempre pensar que talvez não seja uma coisa interessante para a vida toda. E pensando nisso, na prevenção. Hoje existe assim um tratamento,
olha, eu quero começar, por exemplo, a cuidar mais da minha alimentação, já pensando lá nos meus 40, a minha profissão, eu sou médica, eu sou comissária, dá para fazer também algo preventivo, assim, para essa pessoa já ir se adaptando, né, a uma alimentação saudável? Você tem que pensar assim, quanto mais saudável você comer, melhor seu corpo vai reagir. Quanto mais atividade física você fizer, mais seu corpo vai estar funcionando bem. Quando você não estiver trabalhando ali, você tentar regular o seu corpo para aquela situação normal. E não necessariamente quando a pessoa está magra, ela está saudável. Não. Existe o magro metabolicamente doente. Todo errado. Todo errado. Porque, igual da mesma forma que existe o obeso metabolicamente saudável, existe o magro metabolicamente doente. A balança, então, não é assim, não é dali que você tira se você está saudável ou não. Você falou Não que existe necessariamente. a pessoa acima do peso saudável também. Isso, você né? tem que ver assim, ó. Por exemplo, a pessoa pesa 160, 180 quilos, tá ali, essa pessoa ela tem que emagrecer porque realmente ela tá pesada. Mas existem pessoas que estão ali no meio termo. Então, essa pessoa que está no meio termo, às vezes a balança não está tão crítica ou tão pouco alterada, mas a composição corporal está ruim. O que é composição corporal? A relação de músculo para gordura. Até que hoje eles mudaram até recentemente, aí, cerca de um mês atrás mais ou menos, saiu um trabalho gigante aí na The Lancet, mudando a classificação de obesidade. Antigamente eles classificavam a obesidade só pelo índice de massa corpórea, que é aquela formulazinha simples, peso dividido pela altura ao quadrado. Sim. Aí dava lá, eu tenho um IMC de 32, eu estou obesidade grau 1. Tenho IMC de 36, grau 2, estou com 27, sobrepeso. É ponta do iceberg, só. Mostra assim, tá, mas como que tá essa pessoa que tem esse IMC? Às vezes essa pessoa tem uma composição corporal boa. Aí eles classificaram diferente. Agora eles falam assim, a pessoa tem que ver o índice de adiposidade. Quanto que está o percentual de gordura dessa pessoa? Porque aí o magro cai ali também. A gordura está elevada, o percentual está alto, mas laboratorialmente, sintomas clínicos, doenças presentes ali como hipertensão não existe, essa pessoa está em um estágio de obesidade pré-clínica. E a pessoa que já tem alterações de exame, tem pressão alta, tem diabetes, tudo, ela já tem uma obesidade na fase ativa. Aí você faz a medida preventiva e a medida de tratar. Né? Entendi. Porque aí você tem muito mais dados para tratar esse paciente. Entendi. Então, Água com limão, água pura. Água com limão. Ou beber água de qualquer jeito. Água com limão, água com gás, água sem gás, chás, de preferência naturais. Tá? Tomar cuidado com água de coco, tá? É uma água, mas água de coco é calórico. Amo água de coco, então, já vou tirar da 200 lista. ml de água de coco corresponde quase a uma fatia de 2 fatias de pão integral, por exemplo. Nossa. São 20 e poucos gramas de carboidrato. Por isso é importante você... Então, tava fazendo tudo errado, fazendo meu suco verde com água de coco e ó, dá-lhe. Se tiver calculado com o gasto energético que você tem e o que você pode comer, não há problema, mas tem que ser tudo calculado. E esse é um dos erros comuns. Água de coco, azeite. Azeite saudável, sim, mas super calórico. Às vezes é para dar uma voltinha ali só, a pessoa inunda a salada. Você pode sair às vezes de 50, 70 calorias para 400, 500 calorias. Nossa. Aí a pessoa não sabe por que não está emagrecendo. Aí às vezes você fica lá batendo a cabeça lá para tentar descobrir, a pessoa achando que meu metabolismo é lento, não sei. Aí fala, não. Aí o que eu faço com esse tipo de paciente, por exemplo? Coloque ele no intensivão ali comigo. Toda semana eu falo com ele vai para o meu grupo de WhatsApp, aí ele vai me contar o que ele faz na semana. Peso não caiu, como é que foi? Anota aí todo dia, diáriozinho alimentar. Anota, mas tem que ser sincero, conta tudo. Tudo que você levar à boca, você vai colocar. Quantidade, filma, bate foto. Tem que achar o erro oculto. Que é muito comum esses erros ocultos que travam o emagrecimento. Porque toda pessoa tem capacidade de emagrecer. Desde que faça as coisas corretas. E o que mais dificulta o emagrecimento é justamente a não aderência à dieta com o tempo. Os erros ocultos, né? Então, aquilo que você não sabe que não sabe. Né? Porque você tem aquilo que você sabe que não sabe, e aquilo que você não sabe que não sabe. Esse é o erro. Então, tem que identificar. Por isso que o processo é lento. Não adianta essas coisas da noite pro dia, porque depois você não sustenta. Você tem que... Pois é. No meu caso, água de coco, né? Eu não sabia que era tão calórico assim. Tem que ler rótulo. Eu falo que todo mundo que vai aí quer emagrecer, está no processo de emagrecimento, tratamento, ela tem que ter conhecimento de nutrição. Ler rótulo, pesquisar, procurar saber sobre os alimentos. Porque nem sempre o que é saudável não tem caloria. E nem sempre o que não é saudável
engorda, entendeu? Então, e aí o mais importante seria reduzir calorias ou focar na qualidade dos alimentos? Quando você foca na qualidade, quando você busca focar sempre na qualidade, indiretamente você controla a caloria. Por quê? Porque comer bem não é calórico. E você dá um volume de comida bem grande que você vai ter saciedade. Então, você indiretamente, você controla. Entendi. Você vai controlar muito bem sua fome. Entendi. Agora, falando de mulheres, né? O ciclo menstrual, ele interfere aí no emagrecimento também, né? Nas diferentes fases da menstrual pode afetar no metabolismo da mulher e na perda de peso? Muito, demais. Mulher, segunda fase do ciclo menstrual, perto de menstruar, TPM, eu te pergunto, TPM é o cão. E às vezes você, quando é E uma... sente mais fome, de repente? Muito. Fisiologicamente falando, pensa fisiologicamente falando em termos bem, entre as primitivos, vamos pensar assim. Primeira fase do ciclo, o que é a primeira fase do ciclo? É uma fase que você está ali preparando para ovular no 14º dia. Então, nessa fase, a mulher está como? A mulher está se preparando para ter o seu parceiro para engravidar. Uhum. Né? Deus fez assim, para 14º ela ovular e ela tá ali bem para isso. Então ela vai estar mais carinhosa, mais amorosa, mais querendo paquerar, nessa vontade aí, né? Normal, hormônio. Mulher percebe isso, tá? Segunda fase do ciclo, que é a fase de progesterona. O que é essa fase? É uma fase que o seu organismo ele entende que ele precisa se preparar para estar gerando uma criança, para ter ali a gestação. Então, a fase da progesterona é uma fase o quê? Que a mulher ela pensa em comer mais. Por isso que a segunda fase do ciclo a mulher come mais, porque é hormonal. Então, ela dá mais fome, tá mais assim, querendo comer mais, então ela tem uma tendência. E depois, que essas alterações todas de TPM ali, então ela tem uma tendência a comer mais. Então, entender a fase do ciclo é fundamental. Por quê? Porque se a paciente tem uma TPM muito intensa, e isso compromete a adesão à dieta, talvez você tenha que tratar isso aí de uma forma mais agressiva, talvez até bloquear o ciclo menstrual da mulher. Olha. Para ela não ter isso aí. Porque, imagina, dura 10 dias, 7 dias, você compromete... quase o mês todo. Né? Isso não só para a parte da dieta, para a parte de exercício físico. E aí ela retém líquidos Muito, também. pode variar até pode 2 quilos às vezes. né, dificultar. Eu sempre pergunto ao paciente quando ela vai fazer exame na clínica, que fase do ciclo menstrual você está? Às vezes, quando ela faz o controle de peso semanal, fala assim, que fase do ciclo? Às vezes não travou a perda de peso, fala, qual que é a fase do ciclo? Ah, vou ficar menstruada agora. Então, calma que isso aí depois. Aí você vê depois que menstrua, desce 2 quilos ali às vezes. Retenção. Entendi. E eu ouvi você falando no Instagram também a respeito da mulher ela não ter esse ciclo menstrual regularizado, né? Isso também afeta, se ela não tem isso certinho todo mês, afeta muito e incomoda muito as mulheres, né? Muito, muito. Por isso que você falou que é melhor cortar esse ciclo menstrual. Sim, se tem uma TPM muito grave, a origem da TPM é hormonal. Você tem que tratar a origem do problema. A origem do problema é o quê? O ciclo ovulatório. Então, você tem que bloquear o ciclo ovulatório. Seja com anticoncepcional, seja com Implanon, seja com qualquer outro medicamento aí. Mas você tem que fazer esse controle. Se a mulher está na transição menopausal, que o ciclo está todo bagunçado também, ela está ali com os hormônios todos desregulados. Então, o tratamento também é bloquear essas oscilações hormonais. Afeta até na hora de ir para academia, tudo isso incomoda, né? Imagina, você com cólica, você consegue treinar? Menstruada, você treina bem? É horrível. Né? Mulher atleta é um problema isso aí. O treinador de mulheres atletas, ele tem que organizar o treino da mulher de acordo com o ciclo menstrual. Porque tem variação. A mulher vai render muito mais, né, de acordo com o ciclo menstrual. Com certeza. Tá? Agora falando de suplementos. Mulheres 40 a mais. O que tem hoje para mulheres 40 a mais de suplementos, né? Então, o que você tem que pensar na mulher 40 a mais? Na massa muscular, principalmente. Então, ela tem que usar o quê? Creatina, que hoje é o melhor suplemento, custo-benefício, excelente. Né? E a creatina sempre foi muito boa, mas o Covid deu um boom muito grande na creatina, porque viram que os pacientes recuperavam muito bem com a massa muscular com a creatina. Então, creatina, excelente. Ômega 3 é uma coisa excelente para usar. O ômega 3 ajuda na recuperação muscular, na inflamação, na questão de toda essa questão da gordura ali da mulher.
Então, creatina, ômega 3, cafeína, que é um suplemento, pode ser no cafezinho, você pode comprar um suplemento aí na cafeína em cápsula, tudo que a cafeína... Cafeína demais faz mal? Muito. Tem que ter tudo medido. Existe 3 a 6 miligramas por quilo ali de peso e tal, ver como que é a sensibilidade de cada paciente e tudo. Porque a cafeína é um suplemento que melhora a concentração, melhora o metabolismo e melhora a resistência no exercício, né? Whey protein, tá? Falo, precisa whey protein? Precisa? Não precisa, mas é uma forma fácil de você colocar ali uma quantidade boa de proteína, uma proteína limpa, para bater meta de proteína, que talvez é um desafio que a pessoa às vezes não consegue comer, principalmente mulheres. Vitamina D? Vitamina D em níveis em torno ali de 50, 60 sempre. Por quê? Mulher, 40 mais, transição menopausal, tal, você tem que prevenir a osteoporose, e o que faz absorver cálcio é a vitamina D. Você tem que ter níveis de vitamina D adequados para esse cálcio ser absorvido bem e o osso está saudável. E aí tem gente que vai suplementando por conta própria, né? Vitamina D de mais ou menos, isso é um problema? Às vezes toma muito. Muito. Né? O que acontece? Vitamina D não absorve o cálcio. Então, se muita vitamina D acontece absorver cálcio demais, o cálcio vai para a artéria. Calcifica a artéria, você pode ter problema de infarto, AVC, aquela artéria toda doente, calcificada. Então tem que ter um cuidado, não é só comprar e começar a tomar. Não, mas o povo acha que às vezes vitamina D pode, quanto mais melhor. Não, tem que ter um controle. É 50, 60 ali, 70 no máximo, é mais ou menos essa faixa. Algumas situações, diabéticos, pessoas mais idosas, talvez você vai dar um nívelzinho a mais ali e tal, mas tem que ter controle. Até água demais faz mal. Por que a vitamina D não faria, né? Verdade. Agora, o doutor, no caso assim das mulheres, né? Para quem às vezes ela está com uma dificuldade financeira, todo mundo acha que tudo isso não se torna muito acessível na suplementação, por exemplo. Então, para quem não está podendo hoje, o que seria a prioridade? Economia, eu sempre falo. Creatina. Creatina. Quero comprar um suplemento, só tem um valor para investir, creatina, porque não é tão caro, ficou caro, né? Era mais barato, mas ficou mais caro agora, mas antes era muito mais barato. Creatina. Custo-benefício é o melhor para massa muscular, para saúde mental, para questão de resistência à insulina, trata tudo quase. Eu vi esses dias uma blogueira que ela dava creatina para as filhas dela de 1 ano, 2 anos, pode? A creatina é liberada para qualquer idade. E tudo bem. Suplementar as crianças também com algumas coisas, a creatina no caso. Eu não vejo muita necessidade de creatina para criança. Eu acho que criança está na fase de formação, está tudo novinho ali, funcionando bem. Eu acho que vale a pena poupar. Mas você pode dar vitamina D para criança, você pode dar ômega 3 para criança, tudo nas quantidades adequadas ali, né? Creatina é tranquilo. Gestação você pode dar creatina, tá? Não tem contraindicação, mulher amamentando. Certo. Hoje, nós estamos falando de 40 a mais, mas você também atende homens. Homens. E também mulheres, crianças, adolescentes? Crianças não. Não? Tá. Criança eu não tenho no meu consultório, eu atendo a partir de 16 anos. 16 anos. Isso, tá. Que eu trabalho essa parte. Por que eu não atendo criança? Porque muda um pouco o foco. Eu acho que tem o nutrólogo infantil, o endócrino pediátrico, ele tem mais foco para isso. Entendi. Tá? Para lidar com a obesidade infantil. Agora eu quero falar dessas canetinhas milagrosas. Isso aí. Canetinhas milagrosas. Me conte tudo sobre essas canetinhas. Eu sou completamente leiga no assunto, tá? Eu sei que elas são ótimas, eu sei que muitas pessoas andaram comprando por conta própria também, aplicando em si mesmo. Então eu quero entender o que são, né? Por que elas são utilizadas hoje para o emagrecimento? Realmente dá resultado? Me conta tudo aí sobre elas. O que tem de novidade? Me explica. As canetas milagrosas, elas se popularizaram muito, né? Porque realmente elas são medicamentos excelentes. Antigamente, a gente tinha medicamentos para tratar a obesidade que davam muitos efeitos colaterais e entregavam um resultado baixo, né? Quem não lembra aí das anfetaminas da vida, né? Esses medicamentos aí que o paciente ficava muito agitado, tinha efeito colateral, fazia arritmia e tal, então assim, era difícil. Com o advento aí, com o surgimento dessas canetas, começou lá atrás Victoza, depois veio Trulicida, aí veio Saxenda, aí veio Ozempic, Vigov e Mounjaro é o último agora que chegou.
Tá? Então, sim, descobriram lá um hormônio que a gente tem naturalmente no nosso organismo, que é o GLP-1, que esse hormônio, quando esses medicamentos surgiram no primeiro momento, surgiu para tratar diabetes, mas eles viram que esse hormônio melhorava a questão de insulina e tal, então ele tinha um efeito no organismo de emagrecer. Então, essas canetas, elas começaram off-label, que a gente fala quando não está descrito em bula, para tratar emagrecimento. Aí depois regularizaram tudo, agora está tudo em bula, viram que é seguro, que tem resultados e tal. Então, eles estão aí no mercado para isso. E foi um avanço, assim, gigante. Por quê? Por causa que dá poucos efeitos colaterais e o resultado é muito bom. Por exemplo, começou com o Saxenda, que entregava 5, 10% de perda de peso, né? Que foi o primeiro ali. Depois veio o Ozempic, que entrega de 15% a 20%. E depois até chegar no Mounjaro, que entrega mais do que 25%, Nossa, dependendo bastante. ali, né, de como que você faz, que eram resultados que você conseguia só com cirurgia. Olha. Né? Então, antigamente, tem que perder mais do que 15%, 20% de peso, é cirurgia bariátrica. Hoje você consegue com medicamento. E ele acelera o metabolismo ou corta o apetite? Ele faz um monte de coisa. Então, ele aumenta a saciedade, porque ele reduz todo o trânsito ali gástrico. Então, assim, você tem mais lentificação, então você dá mais saciedade. Então, você come um pouquinho, você já fica saciado. E ele age no cérebro também, no centro da fome, controlando. Ansiedade também? Também, tanto é que aí começa a surgir esses medicamentos, começam a sair outros braços de estudo. Então, eles viram que o quê? Quem usa, por exemplo, Ozempic, Wegovy, da vida aí, para de fumar, para de roer unha, para de diminuir o consumo de bebida alcoólica, para de jogar, melhora um monte de vício. Por quê? Porque age em alguma parte do cérebro ali, porque comer também está muito relacionado com isso, né, com prazer, tudo, que controla essa parte. Então, eles têm esse mecanismo de ação também. Então, melhora. Tá? Só melhora até a parte do comer por ansiedade, comer prazeroso ali. E ele também faz todo um ajuste metabólico no organismo. E puxando o gancho aqui para a mulher da menopausa, então, por que ela, às vezes, é necessário na mulher ali menopausada? Às vezes, fala assim, mas às vezes você tem que comer mais, às vezes meu apetite está controlado e tal, mas por que vai me passar um medicamento desse? Porque ela tem alterações metabólicas. E ele ajuda no emagrecimento não só para bloquear o apetite, porque ele melhora a sensibilidade à insulina, ele ajuda naquela questão da gordura visceral, ele ajuda todo na questão da perda da gordura também, no ajuste metabólico. Então, eles vieram, você consegue resolver um monte de problema com um medicamento só. Alterações na tireoide? Então, Só se você tiver câncer medular de tireoide, que é um tipo de câncer super raro que você não pode usar. Não dá nenhum problema de tireoide. mas você tá com a tireoide ali um pouquinho alterada? Não tem problema Tudo nenhum. bem. Tem nódulo de tireoide, tem hipotiroidismo, tem hipertiroidismo, tive um câncer papilífero, operei e tal, não tem problema nenhum. Agora, você teve um câncer medular de tireoide, que é um caso raríssimo de tireoide, e esse tipo de câncer você não pode prescrever, porque em alguns trabalhos mostraram algum grau de relação. Aliás, como é esse tratamento para quem tem algum tipo de alteração na tireoide? Muitas vezes pode acontecer do exame de sangue não acusar uma alteração tão alta, né? Mas no de imagens acusar alguma coisa? Então, aí você pode, depende. Você tem que, como eu vou saber se eu tenho um problema de tireoide? Sintomas clínicos, lógico, que sejam compatíveis, né? Cansaço, engordou um pouquinho ali, cai cabelo, né? Alteração de colesterol, essas coisas ali. Aí tá suspeitando, vai pedir o exame. Você pede lá um hormônio que chama TSH e vai pedir os hormônios livres ali, T4 livre total, e vai ver como que tá. Aí pode pedir um ultrassom de tireoide? Pode. Pode pedir marcadores ali de doenças autoimunes, que é a causa mais comum de hipotiroidismo, por exemplo? Pode. Mas se tiver um TSH normal, com os hormônios normais, não tem hipotiroidismo. Difícil. Vai ter um hipotiroidismo com o exame normal? É raríssimo isso. Aí e aí se ela não tem a hipo, né? O cansaço, tudo isso pode estar então outra causa. Tem que investigar suplementação, por exemplo, falta de alguma vitamina. Justamente, aí você vai avaliar como que está o consumo energético dessa paciente. Vai ver a alimentação, às vezes está restrito demais, está faltando carboidrato, vai fazer esse ajuste. Como que está o sono da paciente? Tem que avaliar o sono, quem não dorme vai estar cansado mesmo, não tem jeito. Entendi. Tem que ajustar o sono. Mas eu durmo bem e tal, mas será que esse sono é bom? Você está suspeitando, a mulher ronca, que às vezes ganhou um pouco de peso ali, acorda muito à noite, então tem que ver isso. Por exemplo, está com onda de calor, vai acordar à noite, não está dormindo, vai ficar cansada mais. Aí você vai lá, está em dúvida, investiga, pede um exame mais detalhado, faz uma polissonografia, avalia o sono.
Tá faltando vitamina? Vai dosar as vitaminas, vai fazer empírico, vai repor essas vitaminas todas. Como é que tá o intestino? Porque o povo esquece do intestino. Se o intestino funciona todo dia, o Se intestino não também... funciona, não emagrece também. Não, porque o intestino, a porta da inflamação é ali. Então, se o intestino não está funcionando, ele tem uma função de produzir neurotransmissores. Então, você tem que ajustar esse intestino. O problema é que o intestino está ruim, melhora o intestino. Aí, você faz todo esse tratamento aí geral, a mulher melhora. Porque às vezes ela chega no consultório achando que tudo é hormonal. E às vezes o hormônio é só um detalhe no meio de tsunami ali, de outros problemas. Né? Tanto homem quanto mulher. Às vezes eles chegam, depositam muito na questão hormonal para resolver o problema. Às vezes você até repõe o hormônio e a pessoa não melhora nada. É um monte de coisa junto. Né? Aí eu falo, calma, que isso aqui é o menos importante. Às vezes o paciente vai lá para fazer a reposição hormonal, eu falo assim para ela, você não vai começar o hormônio agora. Você tem outras coisas para fazer primeiro. Esse dia chegou uma amiga minha que foi atrás de um nutrólogo, né? E tava tudo tão ruim que a médica falou assim, minha filha, eu não sei nem como que você chegou aqui. Ela ofereceu um abraço. Porque ela estava tão mal, chorando, estressada, carente. Mas tem que tomar cuidado, Ela falou, vem aqui que eu vou te dar um abraço, porque tá tudo péssimo, né? Vamos tratar. Tem que tomar cuidado, tudo. porque eu falo assim, que eu tento lidar o melhor possível com as informações ali, para acolher o máximo sempre. A ideia é sempre acolher o paciente, não deixar ele preocupado demais ali, mas você tem que ser realista. Você tem que passar o problema. Porque às vezes a pessoa chega lá achando que está lá tudo errado e que, não vou tomar remédio, vou resolver, é assim mesmo. Não é assim. Aí às vezes você joga duro, mostra as complicações que pode ter e tal, e às vezes a pessoa sai do seu consultório assim, quase chorando. Mas o objetivo é conscientizar, Sim. Entender que ela tem um problema sério que ela precisa de resolver e que é resolvível. Mas ela tem que entender o problema. Porque 50% dos problemas você resolve primeiro tendo ideia que você tem um problema. Senão, se você achar que você negar o problema, não vai resolver. Eu gostei muito porque, assim, realmente te virar de ponta cabeça. Você vai fazer vários exames e entender o que está acontecendo com o seu corpo. É hormônio? É noite de sono? Eu falo assim, Tati, é alimentação? É assim, falo assim para paciente. Se você demorar da revisão no carro, você chegar lá, sua conta vai dar altíssima. Uhum. Por quê? Porque vai estar tudo danificado. Agora, se você fizer a revisão sempre, você não vai gastar muito. A saúde é assim, prevenir é sempre melhor. Então faz o preventivo, faz as consultas, vai regulando, vai acompanhando, vai cuidando, vai tendo um estilo de vida saudável, porque se você não fizer, na hora que você esperar que está tudo atrapalhado, na hora que você chega lá, a conta fica mais cara. Por quê? É um monte de coisa para arrumar. Não tem jeito. Então, assim, o que você constrói lá nos seus 20, 30 anos, né, você vai colher lá na frente, é a poupancinha que você faz. Se você demorar para fazer, você vai E é uma das sofrer coisas mais. que é um mal hoje, né? Ansiedade, obesidade, né? É o mundo, né? O mundo propõe isso. O mundo hoje é isso. Então, assim, tem que tomar cuidado. Principalmente em São Paulo, cidades grandes aí e tal. Você tem uma vida muito atropelada. Agora também trabalhando em casa, então home office também deve ter. Office é um problema, assim. Eu sempre pergunto pro paciente, como que tá o seu trabalho hoje? Tô híbrido, tô home office, tô na empresa e tal. Aí eu pergunto para ele assim, isso te ajudou ou te porque se você for pensar, pode ir para os dois lados. Porque se você está em casa, é muito mais fácil organizar a sua refeição. Sim. Sua rotina, tudo. Mas aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu fico em casa, belisco o tempo inteiro. Às vezes, não acordo no horário, começo a trabalhar porque eu tenho liberdade de horário e tal. De repente, eu vejo... sai, tem menos tempo para ficar beliscando. Né? Às vezes, é meia-noite, eu ainda estou trabalhando, desregulou o sono. Aí, aí fala, não, então, peraí. Alguma coisa tem que... Né? Porque você tira um pouco a rotina da pessoa. Tirou a rotina, bagunça. Então, tem que corrigir. Agora, sobre as canetinhas, existe uma idade mínima para utilizar as canetinhas milagrosas? E também um peso? Não, você não precisa da canetinha, ou não, já vamos utilizar a canetinha. Muita gente já chega querendo logo a canetinha. As canetas hoje são bem seguras, tá? A Saxenda, ela foi liberada para uso pediátrico, o Ozempic também já para emagrecimento. Isso, tá? O Wegovy, o Ozempic também tá liberado ali a partir dos 12 anos. Eu não lembro agora se ela tá liberada para criança, eu vou ficar te devendo essa informação, eu te falo. Tá? Porque essa é coisa recente. Mas o Saxenda sim, e eu acredito que também o Wegovy também tá liberado, tá? O Ozempic. Lembrei aqui. E o Mounjaro tá chegando agora, então o Mounjaro ainda é só a partir ali dos 12 anos. Peso, indicação de usar. Existe uma orientação
da ABESO, que é a Associação Brasileira de Tratamento de Obesidade, que você utiliza lá alguns parâmetros para você prescrever medicamentos. Por exemplo, se você teve falha terapêutica só com dieta, já tem indicação de usar medicamento. Se você tem um sobrepeso, um IMC acima de 27 e você tem algumas alterações ali, você tem indicação de usar o medicamento. Obesidade grau 1 para frente, sempre usar medicamento, é indicação. Mas você vai emagrecer, não é tirar a gordura abdominal, não. Ele emagrece realmente, ajuda no emagrecimento. Emagrecimento, vai perder peso. Tá, vai. Que legal. Só que aí, assim, ele sozinho dá conta do problema? Não dá. Porque eu falo que você tem que alinhar tudo. Porque quando você alinha tudo, você potencializa o efeito do medicamento. Quando você está tudo desorganizado, você vai ficar brigando com as outras coisas. Então, o medicamento tem muito menos potência. Uhum. Então, o medicamento ele tem que entrar com uma coisa ali para somar. Então, se você faz o plano alimentar, fraciona as refeições direitinho, controla os nutrientes, dá as vitaminas adequadas, você não vai passar mal, porque um dos efeitos colaterais desse medicamento é o paciente enjoar muito e prender o intestino. E a maioria das vezes acontece isso porque não faz o plano alimentar correto. Então, se você usa essa tática, você já diminui os efeitos colaterais. Se você faz o exercício corretamente, você está potencializando, está segurando a massa muscular, porque isso é um grande problema desses medicamentos. Cai tudo. O peso cai de uma forma geral. Então, você tem que fazer o exercício. Tem que ter quantidade de proteína adequada. Se você está dormindo, está controlando essa parte hormonal, está tudo certo, o intestino está funcionando bem, você vai potencializar muito mais o medicamento. Agora, se você não tem esse cuidado, o medicamento... Né, eu escuto muito lá, doutor, é porque eu estou vindo aqui hoje, porque então, assim, né, eu fui na farmácia, minha amiga me falou, estou tomando, mas eu passei mal, não perdi 1 quilo. Aí eu explico todo o paciente. Porque da mesma forma que você introduz o medicamento, depois, e aí, tem que tirar o medicamento, não tem? Vai tirar como? Você tem que saber a hora de tirar, como tirar e se você está preparada para tirar. Existe dia para começar, mas não existe dia para terminar. O dia para terminar, o que vai determinar é muito mais o paciente do que eu. É como ele está para ficar sem o medicamento. Não, ele reganha o peso, que é o desafio, né? E com essa nova canetinha que chegou, ficou mais acessível ou ainda não? Ainda tem um valor agregado? Isso, a caneta Monjaro, que é a caneta nova hoje, que é o top aí dos medicamentos, ele ainda não tem no Brasil, né? Ele é aprovado pela Anvisa desde o começo do ano passado, mas ainda não chegou. Uhum. Tá? Até vi uma propaganda aí na Drogazil que ia chegar em março, mas até agora acho que não chegou, deve chegar para maio, eu acredito. Caro. Né? É o Ozempic dos ricos que eles falam, né? Uhum. Existe até, a gente traz muita de fora aí, vem até por meios ilegais, direto você vê prisões aí dos medicamentos, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas ele já chegou a valer uma caneta R$15 mil no começo. Hoje, talvez o pessoal traz, está mais acessível, mas quando chegar no Brasil, eu acredito que ainda vai ser um custo elevado, que é o problema dos análogos, do GLP-1, desses medicamentos. As anteriores já estão mais acessíveis? Não. Ou também não? O Saxenda perdeu a patente, acho que esse ano. Então, quando perde a patente, vai abrir concorrência, então vai cair o preço. Né? Uhum. O Ozempic, ele cai a patente o ano que vem. Tem até uma promessa de vir para o SUS. O Ozempic, né? Eu ouvi falar. Né? Eu até vi uma entrevista do gestor lá da CIMED, que falando que a CIMED vai fazer o Ozempic genérico, está esperando só essa oportunidade. Aí a ideia é cair o valor. Né? Tem que cair, porque realmente o custo é alto. Sim. Vale muito o investimento, ele resolve, se tiver que priorizar o investimento, é esse medicamento. Só que o custo é elevado para a população brasileira, com certeza. Não é para todo mundo. Não, e assim, quanto mais você escalona, por exemplo, o Wegovy, na hora que você chegar na dose terapêutica dele de 2,4 miligramas por semana, vai gastar R$2 mil por mês, só com esse medicamento. Mas você falou de um outro medicamento, também da caixinha no seu Instagram, que também pode ser tomado como para ajuda. Existem vários tipos de medicamento. Né? Eu devo ter falado do Contrave, acho que está falando. O Contrave, que é a associação da bupropiona com a naltrexone, que é um medicamento que tem uma indicação, né, um antidepressivo, mais ali um antagonista opioide, que combinado ele dá um sinergismo, uma menor potência. Então eles ajudam muito naquela questão do comer desorganizado, do comer por ansiedade, do comer muito por coisas palatáveis, doces. Então ele, dependendo do perfil do paladar do paciente, do comportamento alimentar, isso é outra coisa muito importante que você tem que triar bem, que às vezes o Ozempic não é o melhor medicamento, mesmo ele sendo o melhor medicamento que você tem no mercado, não é o melhor para aquela pessoa. Às vezes o outro, muito mais simples, mais barato, melhora mais aquela parte por causa do tipo de paladar.
Ele ajuda, só que ele tem a capacidade de perder peso é bem menor, né? 2, 5%. Existem algumas alternativas, então. Não, total. Não, mas isso que É. você tem que entender. O paciente chega no meu consultório, ele existe, a gente tem todo tipo, quanto que você está disponível a investir. Você vai mostrar, eu brinco assim, você vai mostrar o padrão Einstein, né, de tratamento, Aham. que você tem que dar o melhor, e você vai mostrar o padrão lá embaixo também, e você vai mostrar todas as opções. O importante é ele sair com o tratamento. Não você falar, eu só trato se for aqui. Ah, isso é legal. Isso é legal, Não, que aí torna acessível para todo mundo. justamente, tudo tem que entender. Aí tem que gerar expectativa no paciente que talvez o resultado é um pouco mais demorado, um pouco menor. Mas consegue o resultado. Consegue. Eu tenho paciente lá que usa sibutramina, ó, velha e boa sibutramina, que tem um resultado assim absurdo. E talvez foram pacientes que até usaram o Ozempic e não emagreceram, emagreceu com sibutramina. Então depende. Tem paciente que vai glifage, vai uma fluoxetina para controlar a ansiedade, que tem no SUS, e vai, às vezes, uma sibutramina que ela vai gastar R$100 por mês. Entendi. Mais uma dieta, compromete fazer exercício, controla o intestino, dorme melhor, muda o estilo de vida, 15 quilos perde. Tem uma paciente minha lá que perdeu 15 quilos. Olha que fantástico. É isso. Então você tem que trazer para a realidade. Adianta eu prescrever um remédio de R$5.000 e o paciente não usar? Não, saiu com a prescrição E maravilhosa. desmotiva, né? Não, Fala, puxa, sai- isso não é para mim, sai pior e come mais. Eu recebo pacientes, às vezes, de outros colegas que chegam lá justamente com essa queixa que não deu conta de bancar o tratamento. Que às vezes falta um pouco do tato dos colegas, eu acho. Às vezes, tem que entender, tem que resolver o problema do paciente. Como você vai resolver? Você tem que tentar sempre resolver com o melhor que você tem. Mas é acessível para o paciente? Isso é muito importante. É acessível? Não é acessível. Então vamos ver o que é acessível. Que, aliás, nutrólogo, quando se falava em nutrólogo, todo mundo já Não, falava até hoje. assim, Você tem essa ideia que vai gastar muito vai dinheiro. gastar muito, Os tratamentos para emagrecimento, eles são caros, infelizmente. E o modelo de tratamento que eu faço, que muitas clínicas fazem, elas não conseguem ser cobertas pelo convênio. Por quê? Porque eu coloco uma coisa multidisciplinar, eu coloco exame, eu coloco um monte de coisa, eu dedico um tempo muito grande para resolver aquele problema, que o convênio não paga essa conta. Sim. Então, assim, é um atendimento premium, um atendimento agregado, mas que na hora que eu faço as contas para o paciente e mostro para ele, no final sai barato. Porque quanto você vai gastar com o nutricionista se fosse passar só no nutricionista? Quanto que você vai gastar fazendo um exame de bioimpedância? Quanto que você vai gastar fazendo uma consulta com o médico? E às vezes eu coloco até um preparador físico, quando o paciente tem muita dificuldade para fazer uma avaliação ali, e ele sai já com um treino montado. E hoje você atende onde? Hoje eu atendo em Higienópolis, né? O núcleo LR ele fica em Higienópolis, na Avenida Angélica, ali bem próximo da Paulista. E eu atendo aqui em Alphaville também. Eu venho uma vez por semana aqui no edifício Právida, na Granjaú. Eu tenho essas duas localidades aí de atendimento. Então, para quem é de São Paulo, para quem é de Alphaville, tem à disposição aí um tratamento que vai emagrecer sem complicações. Vai emagrecer sem entender, né? Eu não sou melhor que ninguém, tá? Isso aí não é da minha cabeça. Mas se você entender como que tem que ser o processo, você não engorda mais. Você ter essa consciência e fazer as etapas e ter paciência... Não ter mais o efeito sanfona. Não, você vai viver na sanfona. Você buscar sempre a facilidade, a rapidez, não entender tudo que acontece com o seu organismo. E se estiver muito desenhado na sua cabeça, você vai cair no erro que 80% das pessoas caem. E aí faz cirurgia plástica, mas aí depois engorda de novo. Cirurgia plástica, ela tem um momento. Eu recebo vários pacientes de colegas cirurgiões plásticos para a gente fazer tanto pré-operatório quanto pós-operatório. Então, o que acontece? Sou totalmente a favor de cirurgia estética quando ela é bem indicada. Mas tem aquela ideia que cirurgia estética não é para emagrecer. Lipo não é para emagrecer, abdominoplastia não é para emagrecer. Se você fizer ela na hora certa, é top. Esse tratamento antes da cirurgia plástica já é para ela ter uma mudança nos hábitos. Mudança nos hábitos e às vezes ela está acima do peso. Sim. E existe uma gordura que o cirurgião não tira, que é a gordura visceral, que está lá dentro da barriga. Essa é o tratamento médico. O cirurgião tira a subcutânea. Então, se essa visceral está muito elevada, o resultado estético não vai ser bom. O que você vai fazer com essa gordura? Você não consegue tirar lá de dentro. Então, é essa gente que tira. Então, o paciente às vezes vai lá, às vezes o cirurgião fala, vai lá tratar, perde tanto. Aí ele vai lá, fica comigo às vezes 4 meses, perde tudo, vai operar numa situação muito melhor. Diminui o tempo cirúrgico do cirurgião, então diminui o risco. A cirurgia fica muito melhor, porque às vezes é muito mais pele do que gordura para tirar. O resultado estético é muito melhor. Sem contar que você já se preparou, já mudou a cabeça para você manter. Porque se você fizer uma cirurgia
que foi um atalho e depois você não cuidar, você vai perder seu investimento, Sim. né? Mas a cirurgia plástica, às vezes, ela dá aquela ideia do atalho, né? Igual muita gente acha que as canetinhas emagrecedoras aí também é um atalho. Não é atalho, gente, tá tratando doença. Quem fez a redução do estômago, né? Ele pode utilizar as canetinhas? Pode. Coisa mais comum que a gente vê é paciente que fez cirurgia bariátrica, não mudou seus hábitos e engorda novamente. Sim, E conheço trata com o algumas GLP-1 de pessoas, novo, trata com as canetinhas. Conheço pessoas que emagreceram muito, mas pessoas que voltaram a engordar. Ah, por quê? Porque Muito. a doença tá onde? Tá na cabeça, não tá no Sim. estômago, né? A pessoa engorda por quê? Se ela não fez exercício, ela não mudou os hábitos alimentares, ela só restringiu e o reganho de peso após 5 anos de cirurgia bariátrica é gigante. Tem vários muito pacientes no comum. consultório. Então, por quê? Tem que mudar a cabeça. Tem que hipertrofia muscular, exercício, rotina. Operou, mudou a rotina, engorda mais. Não fez isso, vai ganhar peso. Ai, gente, então é isso. É mudar realmente completamente os hábitos, uma alimentação saudável, né? Exercício físicos, né? Exercício tem que ser diário, mano. Tem uma coisa que muda a vida, vai dar longevidade, vai dar saúde, vai dar independência lá na sua velhice. Eu falo, o que adianta você ter 90 anos, querer viver 90 anos e não levantar na cadeira? Da musculação, adianta. Então tem que colocar isso como prioridade. Como meta. Não, eu falo assim, 30 minutos no dia, 40, tá ótimo. Não conseguir 40 minutos para cuidar de você, você não merece isso. Você cuida de todo mundo, às vezes da família inteira, do trabalho, faz tudo bem, não consegue fazer 30 minutos. Isso, meninas, né? Esse é o amor próprio, é se cuidar, lógico. né? Eu falo, quando o paciente fala, eu não consigo, fala, pega seu celular aí, vamos ver quanto que é o seu consumo aí de tempo. De TikTok, de Instagram. Tá lá, explodindo. Fala assim, vamos fazer o seguinte, reduz meia hora e vai pra academia, em vez de ficar pondo na mão do celular. É igual a história da dieta. Quando você gasta de iFood, aí a pessoa fala, nossa, né? Aí se toca, sabe? Que perde muito tempo. É importante a gente cuidar da saúde. A minha filha, por exemplo, ela não... Texturas, tem um problema sério com texturas. Né? Eu imagino que isso deve ser desafiador também numa dieta com pessoas, por exemplo, banana ela não suporta Super cheiro difícil. nem a textura. Difícil, mas aí, que eu tô te falando, aí precisa de ter a vontade de mudar. Quando você foi lá introduzir a alimentação, as papinhas na sua filha, as primeiras vezes não cuspia fora, achava Sempre. péssimo. Com o tempo acostuma. A pessoa tem que querer, porque não vai ser no primeiro dia que talvez você vai gostar, depois você vai acostumando. E às vezes você tem que nutrir em vez de achar que tudo que tem que pôr na boca tem que ter prazer. Eu acho que um problema com a minha filha mais velha foi isso. Como ela cuspia muito, eu fui tentando alternativas, né? E não... O meu filho é um desafio para mim. Para mim ele é um desafio, porque eu não sou casado com a mãe dele. Então assim, ele fica longe de mim, mas eu sei que ela pega no pé pra caramba. Mas ele é um problema seríssimo com comida. E eu pego no pé dele, assim, às vezes eu falo assim, cara, tem que negociar de um jeito. Na época eu tava com ele assim, eu falei assim, ó, cada vegetal que você colocar, fruta que você colocar na boca, vai te dar R$10. O moleque já é esperto, né? Foi maravilha. Vai ganhar um presente. É negociação, meu. Cara, porque ele tem um negócio que ele não quer nem pôr na boca. Eu falei, Lucas, mas você já provou? Não. Por que você não quer pôr na boca? Não, mas eu olhei assim, não gosto. Mas você põe na boca. Então vamos pôr na boca. Aí depois, muita coisa que põe na boca passa a gostar. Mas é um desafio gigante de pôr na boca. Não, inspeciona, assim, parece que tá fazendo uma vigilância sanitária na comida, sabe? Tem que olhar, tem que revisar, estudar o negócio. Eu falei, meu filho, mas você nunca põe na boca. Põe, se você não gostar, você cospe fora. Minha filha é assim. E aí eu falo, Mas é eu difícil. até falo com elas, eu não vou pra Disney porque eu não vou ficar comendo nuggets na Disney, gente. Né? Fazer uma viagem internacional, né? E ter que ficar pedindo nuggets. Eu falei, gente, não dá. Não vou ficar escolhendo a comida na hora de viajar. Se tem tomatinho, se não tem. Não, mas viagem é né? exceção, né? Você tem que tentar controlar ali, mas é uma exceção. Você não vai viajar o ano inteiro. 365 dias do ano, se você falar em 10, 15, não vai ter problema. A exceção nunca vai ser o problema. O problema é o dia a dia. Sim. Tem gente que faz isso no dia a dia, não consegue fazer nada de saudável, não consegue comer uma fruta, não tem rotina de nada. Vai lá comer só arroz, não sei o quê, um monte de coisa friturada, não vai mudar. Bom, eu acho que foi muito esclarecedor, né? Foi muito importante esse bate-papo. Levei vários puxões de orelha aqui. Serviu para mim também, tá, gente? Então, assim, também vou mudar os meus hábitos. Mas agora nós vamos de bate e volta, tá? Eu não suporto. Falsidade. Eu adoro. Eu acho que viajar pra praia mesmo, eu acho que é maravilhoso. Eu não respeito. Eu não respeito
pessoas que tratam mal outras pessoas por se sentirem superiores. Tenho um profundo respeito por Meus pais, com certeza. meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Brincadeiras à parte, mas você acha que tem uma Porsche 911 é um sonho de consumo. Homens, né? Ai, meu Deus. Meu maior complexo. Meu maior complexo meu maior complexo talvez... Eu não me consideraria ter nenhum complexo assim, não. Mas eu acho que um dos maiores complexos que eu tive, assim, uma coisa que tive uma dificuldade a vida toda, assim, talvez é ter... Meu filho ter sido criado longe de mim, assim, por circunstâncias, assim, de não ter... A distância, A né? distância. Medo eu tenho de... Medo eu tenho de... Medo. Não tem nada assim específico, não lembro. Não. De ficar doente, altura... Não, eu falo assim, não. Não, medo de ficar doente, eu acho que é um medo que você não tem que ter, porque tem a possibilidade na vida de todo mundo, tem que saber lidar, tem que estar preparado para enfrentar a doença, Sim. né? Mas eu acho que o medo que eu tenho talvez é sempre de não conseguir as coisas, talvez, que eu queira tanto, assim, sabe? Morro de rir quando... Ou de rir quando... Morro de rir quando... Às vezes acontece alguma coisa, assim, que eu não estava esperando e aquilo vira um meme, né? Eu falo assim. Sim. O que menos gosto em mim? Eu menos gosto em mim? Acho que talvez... Você fala fisicamente ou de personalidade? Às vezes, ansiedade, personalidade, tem alguma coisa assim que você tá ali o tempo todo... Não, o que eu menos gosto de mim às vezes é um pouco desorganização que às vezes acontece da rotina. E o que você mais gosta em você? O que eu mais gosto de mim? O que eu mais gosto de mim, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sempre corro muito atrás das coisas que eu quero, de uma forma honesta, assim, né? De tentar conseguir. E eu sempre valorizo sempre as pessoas que estão comigo nessa jornada. Se eu cresço, quem está comigo cresce também. Isso é muito importante. Eu valorizo muito isso. Muito importante, crescer junto, né? Então, eu acho que eu tenho muito essa consciência. E uma palavra que te define? A palavra que me define? Eu acho que uma palavra que me define bem eu acho que eu sou uma pessoa no coração grande. Generoso. Generoso, pode ser. Porque eu falo assim que às vezes eu sei que eu vou me ferrar em algumas decisões que eu tomo, mas o coração sempre fala mais forte. Eu sempre acredito que até que se prove o contrário, todas as pessoas são boas. Às vezes você tem que fazer muito... O advogado fala, não tem que fazer isso, não pode confiar nas pessoas, tal, não sei o que. Mas advogado pode... já é desconfiado, não, né? Então, assim, não, mas você não pode fazer assim, não pode fazer assim. Fica, não, mas ajuda as pessoas, vou lá, não, eu vou acreditar nela. Tal. Depois, às vezes, até me ferro depois, mas... Foi quando que eu vou mudar. Sou uma pessoa que eu acho que o meu coração é muito grande. Bom, adorei. Obrigada pelo bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado também. E eu quero agradecer aqui, que eu não agradeci no início, a Kamikado, que é a nossa parceira, que faz a mesa aposta, que está sempre com a gente aqui nos podcasts aqui na Sacada. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, suas perguntas, que eu tenho certeza que o doutor pode responder todas elas. Qual que é o seu Instagram? Com certeza. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa sobre o tempo, pode ir lá no meu Instagram, tá? É @dr.luiz, com S, Ricardo Teixeira. Nós vamos deixar aqui disponível também o Instagram, os endereços, WhatsApp, para entrar em contato com o doutor. E eu espero você no nosso próximo bate-papo aqui na Sacada.